A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que a gente para ler a palavra do Senhor e reflete um pouquinho naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar esse devocional com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que o Seu Espírito nos guie nesse momento, para que nós possamos compreender mais do Senhor, para que nós possamos Te conhecer mais e para que nós possamos aprender verdade para as nossas vidas, que nos façam nos tornar mais parecido com Cristo, mais criaturas como o Senhor quer que nós sejamos. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E nós vamos para o nosso texto de hoje, que começa lá em 1 Reis, capítulo 3, do verso 3. Nós vamos ler até o capítulo 4, verso 4. A Esther lerá hoje com a gente. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai, Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. Aqui, esse ponto é interessante porque o problema dele oferecer sacrifícios e queimar incensos nos altares das colinas era porque esse era um lugar que os pagãos costumavam fazer adoração para os santos. Então, muito provavelmente, Salomão ele estava adorando ao Senhor, estava adorando a Yahvé, mas Deus tinha dito que a adoração a ele tinha que ser em um local específico, tanto que lá no Pentateuco ele decretou que a adoração fosse feita no templo. E ele até teve algumas leis que dizia que alguns tipos de adoração tinham que ser feitos no local específico que Deus tinha designado. Então, apesar de Salomão estar fazendo holocaustos e acendendo incenso em lugar para Yahvé, ele estava fazendo num lugar que não era o lugar que Yahvé tinha decretado. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso, o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: "Peça o que quiser e eu lhe darei." Salomão respondeu: "Tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai, Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou, no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo?" O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Aqui a gente vê Salomão tendo a oportunidade de pedir para o Rei do Universo, aquele que criou tudo que existe, que tinha poder para dar qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Mas ainda assim, Salomão se preocupa em pedir algo que vai fazer governar bem o seu povo. Então, foi muito nobre esse pedido de Salomão. O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso, Deus respondeu: "Uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, atenderei a seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E se você me seguir e obedecer a meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa." Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém e se colocou diante da arca da aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos e oferta de paz. Depois ofereceu um grande banquete a todos os seus oficiais. Algum tempo depois, 2 prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. Disse uma delas: "Por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz a um filho quando ela estava comigo na casa. 3 dias depois, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos só nós 2 na casa. Não havia mais ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Então ela se levantou de noite, tirou meu filho do lado enquanto eu dormia e o pôs para dormir ao lado dela. Depois colocou o filho dela, que estava morto, em meus braços.
De manhã, bem cedo, quando fui amamentar meu filho, ele estava morto. Quando observei mais de perto, na claridade do dia, vi que não era meu. Não, interrompeu a outra mulher. O filho morto era seu e o vivo é meu. Não, disse a primeira mulher. O filho vivo é meu e o morto era seu. E assim elas discutiram diante do rei. Então o rei disse: Vamos esclarecer as coisas. As duas afirmam que o filho vivo é seu, e cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada para o rei. Ele disse: Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma mulher e metade a outra. Então, por causa do seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: Não, meu senhor! Dê o menino a ela, por favor, não o mate. A outra mulher, porém, disse: Muito bem, ele não será nem meu nem seu. Dividam a criança ao meio. Então o rei disse: Não matem o bebê. Deem o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça. O rei Salomão governou sobre todo Israel, e estes foram seus oficiais mais importantes. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorefe e Aías, filho de Sisa, eram os secretários da corte. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era supervisor dos governadores distritais. Zabude, filho de Natã, era sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aizar era administrador do palácio. Adonirão, filho de Ábida, era encarregado dos trabalhos forçados. Salomão tinha também em todo Israel 12 governadores distritais responsáveis por fornecer alimento para a casa do rei. Cada um deles fornecia provisões durante um mês do ano. Estes são os nomes dos 12 governadores: Ben-Hur, da região montanhosa de Efraim; Ben-Deker, em Macás; Saalbim, Bet-Semes e Elon Bet-Anã; Bet-Ezed, em Arubote, Socó e toda a região de Éfer; Ben-Abinadab, em toda a Nafote-Dor. Ele era casado com Tafate, uma das filhas de Salomão; Baaná, filho de Ailude, em Taanaque e em Megido, e em toda Bet-San, próxima de Zaretã, abaixo de Jezreel, e todo o território desde Bet-San até Abel-Meolá, e para além de Joquimeão; Ben-Geber, em Ramote-Gileade, incluindo as cidades de Jair, assim chamadas por conta de Jair, da tribo de Manassés; em Gileade e na região de Argob, em Bazã, incluindo 60 grandes cidades fortificadas com trancas de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, em Manaim; Aimaas, em Naphtali. Ele era casado com Basimate, outra filha de Salomão; Baaná, filho de Russai, em Azer e em Bealote; Josafá, filho de Paruá, em Isacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, incluindo os territórios de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador dessa região. E aqui a gente vê que Salomão ele tinha criado uma estrutura de governo. Então ele tinha recebido a sabedoria de Deus e tinha utilizado essa sabedoria para criar um modo de governo que fosse bem gerenciado, que fosse eficiente. Tanto que a gente vai ver mais para frente que o reinado de Salomão prospera muito. O povo de Judá e Israel era tão numeroso quanto a areia na beira do mar. Todos estavam muito contentes e tinham comida e bebida com fartura. Então o povo está feliz, o povo está em paz, o povo tem comida, o povo tem bebida. Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates, ao norte, até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito, ao sul. Os povos conquistados enviavam tributos a Salomão e continuaram a servi-lo durante toda a vida.
Para a provisão diária do palácio de Salomão, eram necessários 30 cestos grandes, de farinha da melhor qualidade, 60 cestos grandes de farinha comum, 10 bois dos currais de engorda, 20 bois do pasto, 100 ovelhas e também veados, gazelas, corças e aves seletas. Salomão dominava sobre todos os reinos a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e havia paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em paz e segurança. E desde Dan ao norte até Berseba ao sul, cada família possuía sua própria videira e sua própria figueira. Salomão possuía 4.000 estábulos para os cavalos de seus carros de guerra e 12.000 cavalos. Os governadores distritais forneciam com regularidade o alimento para o rei Salomão e sua corte. Cada um providenciava para que nada faltasse no mês que lhe havia sido designado. Também providenciavam a cevada e a palha necessária para os cavalos de guerra e os cavalos de carga nos estábulos do rei. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento, e conhecimento tão vasto quanto a areia na beira do mar. Sua sabedoria era maior que a de todos os sábios do Oriente e de todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etã, o Esraíta, e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Compôs 3.000 provérbios e escreveu 1.005 canções. Podia falar com entendimento sobre plantas de todas as espécies, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno isopo, que cresce nas fendas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Reis de todas as nações enviavam seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão. E nós temos um trecho da sabedoria de Salomão. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão e ele traz conselhos e provérbios que fazem com que mostram qual que é o caminho para que uma pessoa tenha sucesso na vida, e não só sucesso financeiro, mas felicidade, para que ele não caia em perigos, para que ele possa ter sabedoria. Então ele compartilhou parte dessa sabedoria de Deus para nós até os dias de hoje. Atos 6, do 1 ao 15. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: Nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus, e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Esses aqui foram escolhidos como diáconos, então foram homens separados para suprir uma necessidade que estava aparecendo. Os 12, eles se dedicavam a espalhar a palavra, se dedicavam a estudar formas de espalhar as boas novas. Mas ainda assim, toda a obra de caridade, toda a obra de compartilhamento de recursos ainda precisava continuar. E eles estavam tendo dificuldade de lidar com isso. Então eles escolheram esses homens para que a obra do Senhor pudesse continuar. Hoje em dia, muitas igrejas, se não todas, têm essa função de diácono, que justamente é o auxiliar da igreja, que auxilia nas atividades que precisam ser feitas na igreja para atender as pessoas que precisam receber o sustento da igreja em momentos de dificuldade. Então, aqui, nesse momento, é a instituição desse ofício.
Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Sicília e das províncias da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Neste momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. E aqui Estevão vai acabar sendo, se não me engano, o primeiro mártir que morre fora Jesus, depois que Jesus morre e ressuscita. Estevão é um dos primeiros discípulos que acaba morrendo por pregar a palavra do Senhor. Mas a gente vê o quão cheio do Espírito Santo Estevão era, a ponto de que as pessoas, os membros do conselho que olhavam para ele, viam que o seu rosto parecia como um rosto de um anjo. Salmos 126, do 1 ao 6. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. E Provérbios 16, 26 e 27. É bom que os trabalhadores tenham apetite, o estômago vazio os impulsiona. A pessoa sem caráter cria problemas, suas palavras são fogo destruidor. E aqui ele dá o valor do caráter da pessoa, porque uma pessoa que não tem caráter acaba trazendo destruição, acaba trazendo consequências negativas por onde quer que passa. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas entrem no seu coração, façam morada, que frutifiquem, que transformem a sua vida. Vamos fazer uma oração para terminar esse momento. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que ela se fixe em nossas mentes, em nosso coração, em nossas vidas, e para que nós possamos ver os efeitos dela ao aplicarmos na nossa vida e na vida dos que estão ao nosso redor. Continue conosco nesse dia, abençoando para que tenhamos uma semana abençoada, abençoando para que o nosso dia seja próspero, para que nós possamos ir com ousadia em tudo que nós fizermos e para que o Senhor vá à nossa frente, lutando as nossas batalhas e nos trazendo sucesso. Abençoando o nosso trabalho, nossos estudos, abençoando nossos afazeres domésticos ou na rua. Nos proteja sempre, Senhor, para que nós possamos estar sempre seguros debaixo de Tuas asas. Senhor, cura os enfermos, cura os doentes, restaura aqueles que estão com a saúde debilitada, seja na sua carne, seja na sua mente, para que nós possamos ser um povo saudável, para que nós possamos ter força e ousadia para pregar o seu evangelho, para estabelecer o seu reino na terra. Abençoa aqueles que estão passando por necessidade, para que o Senhor possa trazer suprimento, para que o Senhor possa trazer o maná, para que o Senhor possa fazer com que nenhum dos teus filhos passe por necessidade, nos dê o pão de cada dia. Senhor, continue nos abençoando para que nós possamos continuar lutando contra o pecado das nossas carnes, para que nós possamos ser santos para te agradar. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não se esqueça de que nós somos a Bíblia que o mundo lê, então nossas ações têm que refletir os ensinamentos e o caráter do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.